As rotas de navegação que eram usadas no início das grandes descobertas no final do século XV ou início do século XVI são praticamente as mesmas usadas por barcos à vela hoje. Mapeamos todo o globo com satélites, temos dados meteorológicos de todo o planeta e sabemos que correntes e ventos predominantes não mudam muito em uma escala temporal de uma vida humana. Demoram milhares e, em alguns casos, milhões de anos para mudar. Isso porque dependem de forças que consideramos muito além da nossa capacidade de intervenção na natureza. Movimentos de continentes, de órbitas no sistema solar, de grandes mudanças no clima. Durante séculos, navegadores procuraram formas de atravessar do Atlântico Norte para o Pacífico, onde hoje seria a árida, gelada e vazia costa do norte do Canadá. Na Idade Média, vikings da Noruega chegaram nas ilhas de Ellesmere, Skrælingen e Rügen em expedições de caça e fizeram comércio com o povo inuit local. E entre os séculos XV e XX, várias potências coloniais europeias tentaram uma rota que levasse até o comércio com a Ásia. Muitas expedições terminaram em desastre, como a de 1845 liderada por Sir John Franklin. Uma outra expedição, tentando encontrar essa anterior, misturando navegação, trenós, confirmou a existência da passagem noroeste em 1850. A expedição ártica de McClure precisou ficar 3 anos presa no gelo, abandonar seu barco, viajar pela superfície e ser resgatada pelo HSM Resolute. Ela só voltou para a Inglaterra em 1854. Somente em 1906, 50 anos depois, no veleiro Joa, um veleiro de 70 pés, de um mastro só e um motor de 13 HP, Roald Amundsen foi o primeiro a fazer a passagem só navegando. Mesmo assim, levou 3 anos. Até 2021, um documento da Scott Polar Research Institute, da Universidade de Cambridge, registrava 324 passagens por ali, a grande maioria nos anos recentes. Isso porque, com as mudanças climáticas das últimas décadas, a passagem tem ficado cada vez mais aberta. Em agosto de 2007, foi a primeira vez que a passagem ficou aberta naturalmente, sem a ajuda de um quebra-gelo. E em 2008, aconteceu novamente. Por causa do aquecimento global, a tendência é que isso se torne cada vez mais normal, talvez todos os anos, e essa passagem se torne uma rota comercial cada vez mais usada. No ano passado, entrevistamos o Beto Pandiani, um grande velejador brasileiro que já fez diversas viagens que são difíceis de fazer em qualquer veleiro. Só que ele fez todas elas em pequenos catamarãs sem cabine. De Miami até o Rio de Janeiro, atravessando a floresta amazônica, a travessia do Atlântico, do Pacífico, o Drake, Antártida, Groenlândia. E nesse último episódio, o 181, ele falou do seu projeto de atravessar a passagem noroeste, que nesse último verão no hemisfério norte, junto com Igor Belli, ele realizou. Todo mundo que se propõe a fazer algo e planeja e vai atrás, ao meu ver, merece crédito, assim, sabe? Mesmo quando não se realiza, sabe? Eu acho que ter a coragem de botar isso pra fora e já é um negócio incrível. Mas quando acontece, quando a pessoa vai mesmo e realiza, pô, é muito legal, demais, né, cara? Ainda mais uma época, assim, que eu sei que é mais difícil hoje conseguir patrocínio, conseguir essas coisas. Você vai concordar comigo ou não, né? Mas eu tenho essa impressão que hoje é mais difícil botar de pé um projeto desses do que era no passado. Concordo, mas essa viagem a gente teve um resultado muito bom na captação. Uma parte da captação veio com Lei Rouanet para cinema, né? E foi a primeira... Essa foi a 8ª viagem, Adriano, mas foi a primeira viagem que o propósito era fazer um filme. Então, quase que foi uma coisa inversa, né? Nós precisamos viajar para fazer um filme, não o contrário, né? As outras viagens foram viagens que foram documentadas, principalmente com o intuito de trazer imagem para a mídia, para cobertura, para patrocínio, programas jornalísticos. Dessa vez, não. Nós tínhamos o objetivo de fazer um filme sobre mudanças climáticas. Então, vamos dizer assim, a provocação inicial era, bom, como se um barco à vela, sem motor, faz a passagem noroeste, 30 anos atrás não seria capaz de fazer, o que aconteceu, né? Então, essa viagem aconteceram muitas coisas diferentes em relação a todas as viagens, né? Primeiro que nós não tínhamos exatamente certeza se nós íamos sair do lugar que nós planejamos. Primeiro era Nome, no Alasca, depois Prudhoe Bay, no final acabou sendo no Canadá, em Tuktoyaktuk. E no dia que nós saímos de lá, nós tínhamos uma única certeza: nós não sabemos onde vamos chegar. Porque foi um ano atípico, a gente pegou um bilhete premiado. Esse ano o verão do Ártico foi mais curto, atrasou 3 semanas o gelo, né? Isso causou
para o Igor e para mim uma insegurança muito grande, porque a gente não tem o ano todo para fazer, né? Não é como qualquer outra viagem que você vai atravessar um Pacífico, você tem um tempo bastante dilatado. Aqui nós tínhamos 2 meses e meio, né? 10 de setembro inaugura-se no Ártico o inverno, entre aspas, né? Assim, porque o tempo deteriora rápido, já tem muita noite, ninguém está lá nessa época, é muito mau tempo com gelo, ninguém navega no escuro com gelo, e muito menos num barco de carbono de 400 quilos, né? Então, a gente fez um levantamento, Adriano, nos últimos 25 anos, 250 barcos mais ou menos, veleiros cruzaram a passagem noroeste. Apenas 4 a vela, os outros todos foram motorando, né? Nós somos o 4º barco a vela a passar lá. Curiosamente, o primeiro barco a fazer a passagem noroeste, 85, 86, 87, foi um Hobcat 18 pés, de um canadense, Jeff McInnes, que foi um livro que me inspirou a fazer as viagens. Na verdade, esse cara é a inspiração minha. E o pai dele trabalhava no Ártico, não sei o que, ele tinha bastante contato, e ele fez em 3 verões, para você ter ideia como era muito mais fechado. Até 87 tinha muito mais gelo. E depois... Os primeiros a passarem, né? A primeira expedição, se não me engano, ela também foi feita em mais de um ano, né? Não foi o Amundsen. O Amundsen ele fez em 1906 em 3 verões, 2 invernos. Ele invernou 2 vezes num lugar onde nós passamos, se chama Joe Haven, que exatamente o nome do barco dele é Joe, que se escreve G-J-O-A, o barco do Amundsen, né? Era um barco até pequeno, e ele invernou nessa comunidade inuit, que hoje continua sendo uma comunidade geológica, não é primitiva, hoje tem casa, energia e tudo mais, mas a gente foi nesse lugar histórico, tem um museu e tal. E você entende, né? Uma vez que você vai para uma região como essa, você entende o que esses caras enfrentaram há 100, 200 anos, até a própria expedição do Franklin, em 1870, lá, que eles desapareceram no Ártico, né? É um lugar muito inóspito, Adriano. Assim, é o lugar mais inóspito que eu fui na minha vida. Eles saíram de Tuktoyaktuk, e tem vários nomes aqui, que se tiver algum inuit escutando e ficar chateado com a minha pronúncia, me desculpe, mas é bem difícil. Desse ponto velejaram para leste, atravessaram todo o norte do Canadá e terminaram em Arctic Bay. Pra gente, né, que sempre que pensa no Canadá, né, assim, acho que uma boa parte das pessoas, é um país desenvolvido, né, que tem poder de transformação da natureza e, né, de industrializado e tal. Só que é difícil de alinhar esse pensamento com o fato de que a maior parte do território canadense, né, é muito selvagem e muito sem estrutura, né? E é isso mesmo? Exatamente assim, porque eles estão muito ao norte. Você imagina você velejar 2 meses acima de 72 graus norte. Foi o que aconteceu conosco. Até 74 a gente velejou. Quer dizer, raramente um barco vai para essa latitude, né? E a gente passou tanto tempo assim. E não tem nada, né? As comunidades inuites que estão lá, elas são totalmente subsidiadas e estruturadas pelo governo canadense, porque o modo de vida deles eram caçadores que moravam em tendas, né, os blues e tal. Hoje tem casa, mas para manter a casa, energia, óleo diesel. Então, uma vez por ano vai um navio lá, abastece óleo, os tanques gigantes. Ninguém tem caixa d'água fora de casa, a caixa d'água é dentro, senão congela. Um caminhão de água entrega água todo dia e retira o esgoto todo dia. Você imagina que 2 meses e meio por ano, essas pessoas ficam no escuro a 50 graus negativos. Porque a tubulação, mesmo que seja enterrada lá, é permafrost, né? Tipo, o tempo inteiro congelado o solo, também ia congelar tudo, não tem como. Não tem como, né? Então é uma logística caríssima, né? E esses assentamentos nas comunidades, como eles chamam, né? Os territórios do norte, vamos dizer que a maior tem 3.000 pessoas, as outras tem 1.500, 700. A gente passou em Paulatuk, que tem 245 habitantes, era uma coisa assim, todo mundo conhece todo mundo, sabe?
Acho que foi o único lugar, a única viagem que eu passei 2 meses, eu sempre fui o cara mais alto de todas as cidades que eu passei, né? Que eu tenho 2 metros de Não, e deve ser muito diferente para eles, né? Apesar que eles devem ter internet hoje, coisa assim, mas pessoalmente, né? Mas eles têm problemas graves, né? De alcoolismo, de perda de identidade. As crianças têm uma certa delinquência, assim, sabe? Jogavam pedra no barco, queriam mexer nas coisas, pegar coisa. Tem um lugar que cortaram o trampolim do barco. Não por maldade, mas é que eles são... não acontece nada, parece um barco lá, é como descer um disco voador, né, na tua casa, sabe? Então... E o quão, assim, distantes são essas vilas uma das outras, né? E o quanto você vê de pessoas passando por você com outras embarcações, por exemplo, sei lá, eu vou daqui até Florianópolis, né? Vai dar aí uns 3 dias... Eu vou ver barco de pesca, eu vou ver navio, né? Tipo, mesmo que vai. Eu vou ver esparsamente, tipo, todo dia eu vou ver alguém. Você navegando lá, por exemplo, 2, 3 dias, o quanto você vê? E qual a distância entre as vilas? Nada. Nenhum pescadorzinho lá de foca, nenhum caçador de foca, nada. Não, eles pescam e caçam nas redondezas, né? As lanchas que eles usam, no verão, obviamente, no inverno não. Eles usam para caçar e pescar, porque a lancha não é para pescar, na maioria das vezes é para caçar, né? Porque eles gostam, vamos dizer, tudo bem, para pegar uma baleia, você não pesca a baleia, você caça a baleia, né? É tiro, é um rifle, é o urso polar, eles caçam narval, que é aquela baleia que tem um unicórnio, a beluga branquinha, a bullhead, eles caçam também em terra o caribu, tudo que anda, o grizzly, que é mais raro, mas eles caçam tudo, né? E pescam também, né? Tem o salmão do Ártico, né? Truta, que é uma truta que vive tanto na água doce quanto na água salgada, depende da comunidade. A distância entre as comunidades era mais ou menos 300, 250 milhas. Apenas uma travessia nós encontramos um navio, mas era um navio turístico, um navio de pesquisa que a gente havia visto em Cambridge Bay, e passou por nós uma lancha, assim, era difícil encontrar alguma coisa, né? Depois, no final, a gente viu 2 barcos da Guarda Costeira canadense, que são navios quebra-gelos, né? Que eles vão com esse intuito de quebrar gelo. E aprendemos muitas coisas nessa viagem. Bom, primeiro que quando a gente fala que o Ártico vai degelar, por exemplo, esse ano, né? A gente chegou lá em Tuque, estava a Baía de Tuque congelada, toda a área congelada, né? Toda aquela região do norte congelada. Você fala, não, mas agora vocês vão ter que esperar derreter o gelo? Não. Por que não atrasou o verão? Porque na primavera venta muito. E aí, quando vem o vento com violência, ele faz onda e a onda mexe o oceano e quebra as placas. E aí elas se separam e aí a correnteza leva elas, né? Basicamente, o gelo ele anda com a corrente, não apenas com o vento, né? Porque a maior parte dele está para baixo da água. Então, ele obedece mais a corrente, mas também o vento. Eu não me lembro como é que você está longe do ponto anfidrômico, se tem muita maré, mas como é que é a corrente naqueles canais? Porque tem chance de, se tem maré, deve ser violenta, né? Pouca maré, mas sempre tem correnteza, tem alguns trechos de muita corrente. No final da viagem, a gente passou pelo Ballard Strait, que é um canal bem estreito e de 17 milhas. A gente tinha que fazer ele com a corrente favorável. Na saída do canal, nós estamos dando a 7 nós na correnteza. Tinha quase nada de vento, o barco voando, né? Quando saiu do canal, ficamos parados 3 horas. Aliás, a gente sofreu muito com a correnteza nessa viagem, com a falta de vento, né? Sabíamos da falta de vento, já conhecia, né? Porque quando eu fui para Groenlândia lá com o Felipe em 2005, a gente passou por isso. Mas, Adriano, eu vou te falar, esse ano foi um bilhete premiado, porque ou era muito vento ou pouco vento. Então, nós tínhamos no barco aquele sistema de pedal, que um podia sentar ali naquele banco, pedalar, girava um hélice embaixo do barco e fazíamos maravilhosamente 2 nós.
Então você pensar que você vai pedalar 10 horas, vai cansar pra caramba para andar 20 milhas, que não é nada, né? Esse barco com ventinho em 2 horas faz 20 milhas tranquilo. Então, as distâncias eram muito relativas, né? Tinha momentos que parecia que a gente estava perto, tinha momentos que a gente estava muito longe de onde a gente queria chegar, né? O mar lá, ele tem uma coisa interessante, porque como é canal, mesmo sendo um canal largo, quando venta muito, tem uma onda muito ruim de velejar. Parece até Buenos Aires, aquela onda curta e alta, né? Rio da Prata. Então era uma onda que a gente sofria muito, porque ela não vinha necessariamente junto com o vento. Então você estava orçando, em vez da onda vir de lado, muitas vezes ela vinha de frente. Então o barco caturrava, batia, judiando o estaiamento, judiando o barco todo. Esse tipo de onda com barco pequeno é ainda pior, assim, né? É pior, é um sofrimento. E muitas vezes a gente tinha onda de 3 direções. Era um liquidificador, parecia que tinha um backwash, parecia que era correnteza, era a onda do vento. Confesso que algumas vezes o Igor e eu principalmente, que num mau humor, assim, eu nunca xingo o mar nem o vento, mas esses dias era difícil não soltar um palavrão, porque era muito duro. E aí você para num lugar, se protege, fala, bom, a hora que cai o vento a gente sai. Daí você sai e acaba o vento. Aí você fala, o que é pior, né? Ter muito vento e o barco, né, sofrer, ou você ter que remar e pedalar, né? E tudo bem, a gente tinha uma vela quase que cold zero, andava com 2, 3 nós. Voltou uma das promoções mais interessantes que foi feita na loja do Rancho Texal até então, que é você comprar um moletom e botar no carrinho mais uma camiseta e usar o cupom moletom e ganhar camiseta grátis, frete grátis também. Ou então, se você não gostou disso, se você prefere outra coisa, que tá chegando o verão, talvez moletom, talvez seja meio quente, você pode também comprar 2 camisetas, aí você bota mais uma camiseta e o cupom camiseta, aí adivinha, você ganha a 3ª camiseta grátis, frete grátis também. É só entrar na loja, tem vários desenhos, tem esse aqui que eu tô usando, ó, que é muito massa, ó lá, e vários outros que você talvez já conhece, se não conheceu, entra lá porque é legal. E é um bom presente, é uma roupa legal você andar por aí e encontrar alguém. Você veleja também, você gosta de vela também. Eu acho muito legal. Cair o mastro é um dos maiores medos de qualquer velejador. Se você não tem um motor, 10 vezes pior. Se está no Oceano Ártico isolado de qualquer ajuda, mais 10 vezes em cima disso. Infelizmente, isso aconteceu com o veleiro Igloo, entre Paulatuk e Kuglotuk. Mas eles conseguiram arrumar no próprio local. Mas foi uma viagem assim... Todas as viagens que eu fiz, essa foi a mais difícil do ponto de vista mental. Porque como a gente saiu de Tuk já atrasado, né? Porque perdemos 20 dias, né? Um barco a motor, a vela, liga o motor e acabou, né? Inclusive a gente encontrou lá o Aleixo Belov com Fraternidade, mais um barco francês, um barco canadense, zero problema, ele faz conta a hora que ele chega, né? Anda 7 nós, liga o motor, quantas milhas, né? Mas mesmo ficamos presos em Cambridge Bay 9 dias, depois em Joe Haven 8 dias, porque tinha 30, 40, 50 nós de vento e uma baixa pressão que estacionou ali no lugar e nada daquela baixa sair. O gelo que havia aberto fechou de novo. Então, num determinado momento, nós já considerávamos ter que desmontar o barco, deixá-lo lá para voltar no ano seguinte. Isso também nunca havia acontecido na minha vida. Você chegou a postar isso, né? Em algum momento eu entendi que tinha acabado ali mesmo. Então, você imagina assim, uma certa angústia, né? Porque estão fazendo um filme, patrocínio, verba, não sei o quê. Não é que eu estou de férias, amanhã, semana que vem eu volto aqui de férias. Não é isso, tem um compromisso. E como manter a cabeça, né, positiva, e porque a hora que aparece uma oportunidade você tem que sair meio com faca na bota, sabe? E foi exatamente o que aconteceu. Depois de Joe Haven, que foi a última escala, vamos dizer assim, a partir dali nós tínhamos 10 dias para chegar em Arctic Bay. Se não chegasse no prazo, o navio que passava lá para levar o Igloo embora, só o ano que vem.
Então você imagina eu chegar em Arctic Bay e ter que largar o barco para voltar ano que vem para colocar ele no navio. Então era muita pressão e o Igor e eu, a gente conversou bastante sobre isso, porque normalmente a gente erra quando está sob pressão. Porque como é que você equilibra isso, né? Vamos ser ousados ou vamos ser conservadores? Mas se for muito conservador, a gente perde o prazo. Se for muito ousado, a gente pode errar e acabar com a viagem, ter um acidente, né? E o fato da gente passar muitas semanas sem ver nada, não é que você vê árvore, você não vê nada. Eu brinquei, acho que não sei se eu escrevi num diário de bordo, agora não lembro, que se eu fosse ilustrar para alguém como que é a paisagem do Ártico, pelo menos na primeira parte, pinta um papel, uma folha branca de azul, põe um biscoito de maisena assim e olha ele assim. Exatamente, a linha do horizonte é um biscoito de maisena, porque a terra é baixinha e marronzinha e você não vê nada. Quando você aproxima de terra, você vê aquela coisa árida, que não tem nada, é pedra e areia, terra. Se na maior parte da vida já é difícil temperar o quanto de ousadia ou cautela a gente precisa, imagina em uma situação de isolamento em um lugar e durante uma façanha que tantos já fracassaram em conseguir. Algumas pessoas têm uma habilidade especial de conseguir pensar e agir com equilíbrio em situações assim, de não deixar se abalar pela situação, de guardar a carta da existência ali no bolso por prudência e saber quando usar ela, mas mesmo assim seguir. Não é fácil para ninguém. E você vê muito urso polar? Não, você não vê nada, sabe? A gente, um dia nós vimos um grupo de musk, né, que é aquele búfalo do Ártico. E no final da viagem, a gente começou a ver beluga, vimos bullhead, vimos urso polar, vimos narval. E aí teve aquele episódio maravilhoso, né? A última escala do barco. A gente estava no norte de uma ilha chamada Somerset, já quase a 74 graus norte, esperando uma chance para fazer 150 milhas direto e chegar em Arctic Bay. Sendo que a gente ali é mar aberto, é mar, né? Oceano já. Então já tem onda de oceano, já tem vida de oceano, né? E já é o final da passagem noroeste para quem sai, o começo para quem entra, né? E foi para o Igor e para mim a velejada da nossa vida, aquelas últimas 150 milhas. E a gente chegou naquela baía sem saber exatamente o que tinha, porque você vê a carta náutica e não dá para saber muito. A gente entrava no Google Earth, olhava a carinha dela, tá um lugar protegido, vai entrar um mau tempo. A gente fica 2 dias, depois a gente vê como a gente sai de lá. Cara, quando a gente chegou lá, era uma maternidade de beluga. Elas se reúnem ali para ter cria. Tinham mais de 100 belugas ali dentro. 100. Sabe que ver 100 baleias juntas? E urso polar na praia, pássaros, assim, um lugar lindo, água transparente, verde, turquesa. O fundo a gente ancorou com 4 metros. E um lugar inóspito, maravilhoso e, ao mesmo tempo, mágico, porque ali tem as falésias altas, né? E o urso polar, eu sempre ouço que a gente ama, eles são lindos e tal, mas há um certo perigo de ataque, assim, eles são... Muito. O perigo do urso é maior do que as pessoas pensam, porque um urso polar mais velho, que já foi caçado, se ele vê um ser humano, lógico que ele vai embora. Agora, o jovem urso macho, ele é violento. A fêmea, quando tem cria, foge com os filhos porque ele come os filhotes. Ele sabe que ele é o topo da cadeia. Ele pega a beluga, ele pega a morsa, que é gigante. Imagina, ele vai os caçadores, nós conhecemos muitos caçadores ao longo da viagem, e havia, assim, outras pessoas experientes, falavam assim, olha, não escova dente com pasta de dente, porque ele sente o cheiro a 20 milhas, dependendo da direção do vento. Queima o lixo, no nosso caso é impossível, né? A gente come as coisas, ele trancava dentro da garota num saco, né? Fechado, assim. Então, às vezes que a gente dormia próximo de terra, tinha que dormir com a arma do lado, com aquele, né, o bear bang, que é um tipo de um rojão que você solta, o spray de pimenta.
Nunca era uma dormida relaxada, era sempre meio alerta, né? Principalmente no dia que a gente viu o urso lá. Mas o interessante desse dia, especialmente, que nós tivemos que passar 2 dias nessa baía que chamava Leopold Bay, é que durante a noite, né, a gente teve um período de calma, de vento, o vento ia entrar forte de manhã. Então, à noite, estava quieto lá, ancorado, dormindo, tranquilo. O Igor me acorda, 2h30 da manhã. Era noite, mas não era aquela noite que você não vê nada. Adriano, tinham 2 a 3 belugas do lado da gente, xeretando o barco, respirando. E a gente saiu na popa, assim, do barco, assim, debruçou, olhou, elas estavam assim, ó, 1 metro do barco, 1,5 metro de profundidade, olhando o barco, assim. A gente percebeu que elas foram lá xeretar, não veio o bando todo. De repente, começou a conversa delas, assim, um barulho, parece um rádio amador mal sintonizado, e todas começaram a chegar perto do barco, começaram a falar assim, olha, eu sou na boa aqui, pode chegar que ninguém vai dar tiro. E aí elas começaram a chegar e a gente via milhões de belugas respirando, né, assim, na beira, na água, assim, na superfície. E ali, tranquilas, olhando o barco, talvez olhando a gente, né, enxergando a gente, porque elas são muito inteligentes, né? E, cara, a gente ficou ali, sei lá, uns 30 minutos, ouvindo aquela conversação toda delas lá. Obviamente, a gente não fala a língua das belugas, cara, mas a sensação era muito boa, viu? Olha, para eu te falar isso, foi a noite mais especial da minha vida num barco. Foi a noite mais linda que eu tive. Por essa noite, naquele momento, eu falei, faria tudo de novo, todas as dificuldades que a gente passou aqui, todo o perrengue, toda a dor, faria tudo de novo para viver esses 30, 40 minutos mágicos. Aí elas foram embora e no dia seguinte entrou um pau de vento. Aí foi um dia tenso, porque a âncora desgarrou 2 vezes. A gente estava num lugar bem difícil, porque o fundo não era muito bom para a âncora. Mas no dia seguinte, nós acordamos às 3h30 da manhã, olhamos pelo telefone, assim, 2 aplicativos, né, de tempo, cada um falava uma coisa. Um falava assim, sai que tá perfeito, outro falava, não sai que vocês vão se ferrar. Cara, isso aqui a gente tinha, cara, o cronograma, se não saísse ia ser mais uma semana de mau tempo. Foi uma decisão dificílima, mas eu já escrevi até sobre isso, Adriano. No momento que você racionalmente tem 2 opiniões, você tem que tomar a decisão, a única ferramenta que sobra para você é a tua intuição. É você falar assim, bom, deixa eu ver se a gente sai daqui, eu vou estar com um presságio muito ruim, ou se eu vou sair daqui, vou precisar realmente de faca na bota e garra, e nós vamos velejar com onda, porque lá fora tinha a onda ainda do mau tempo, que eram 4 metros na cara, assim, 4 metros no vento, esse barco voa por cima da onda, né? Ele decola, né? Então parecia um cavalo-baio para segurar aquele iglu, assim, que ele queria andar, vento de través, imagina. E saímos, né? O Igor é um cara muito experiente, né? Pensar que o Igor atravessou o Drake 80 vezes, mas não é um ser humano muito normal, né? Você não encontra alguém que atravessou o Drake 80 vezes por aí. E, cara, os 2, assim, tensos, ao mesmo tempo maravilhados, porque a cor era verde esmeralda, teto baixo, assim, sabe, neblina, aquelas montanhas altas subindo na neblina. Isso já era mar aberto? Ainda. Já estava saindo? Mar aberto. A gente saindo no mar aberto, assim, né? E aí, velejamos, assim, com velocidade boa, umas 6 horas, cruzamos a parte pior. E assim, o louco que de repente a nuvem abriu um pouco. Ao norte, assim, à esquerda da gente, que era norte, a gente via uma ilha chamada Devon Island, que é uma ilha que vai até 87 graus, 85 graus norte, quer dizer, quase no polo norte, né? Resolute Bay, uma outra ilha para trás, na frente uma península da ilha de Baffin, né? A gente chegando, era uma coisa assim, porque como eu
estudei essa viagem mais de 12 anos, né? O mapa, eu sei o mapa de cor e salteado tão bem quanto o bairro onde eu moro, porque eu estudei muito esses lugares, né? Então, no barco, eu me localizava geograficamente como se eu saísse de um zoom e falava, nossa, o nosso barquinho está aqui, no topo do planeta, com esse mar, com essa luz, com onda. Aí, quando a gente estava comemorando já, porque a gente faltava umas 30 milhas para chegar numa ponta que a gente ia descer, e aí virava popa. E aquela previsão, se confirmasse negativamente, a gente estava salvo, porque qualquer previsão que entrasse ali, a gente tinha vento favorável, e aí, às 50 milhas, acabava a viagem, sabe? E quando a gente estava comemorando, o vento acaba. Com onda. Não, acabou com... murchou, os dois ficaram assim, e neva, começa a nevar. Porque velejando, você está em ação, né? Você tá frio, o pé congelado, mas você está caçando vela, soltando, atento. Na hora que acaba o vento, você começa a prestar atenção no frio. Não, eu sei que o Igor foi pro pedal, né, nevando, o barco inteiro congelado, a gente escorregando no barco, porque pisava, tudo que pisava escorregava. O iglu, né, o nome do barco é iglu, eu falei, bom, tudo bem, né? O barco ficou branco, né? E aí, de repente, à direita, assim, descortina, a nuvem levanta um pouco, a gente vê as falésias brancas, com aquela neve que estava caindo no barco, era a primeira neve entre aspas, do inverno, aquela neve não ia mais desaparecer. Já era neve que ia cada dia mais, né, preencher aquele espaço marrom. E aí eu remei, o Igor pedalou, daí de repente eu olhei a biruta da frente, ela fez uma girada, eu falei, opa, abrimos, a gente tinha uma vela chamada Screecher, eu não conhecia essa vela, era tipo um Cold Zero, uma Genoa, um Jenneker gigante. Desenrolamos, eu dei uma orçada, ela encheu. No que ela encheu, eu falei, cara, vamos botar o balão. Puta, tem um balão gigante, né? Tem um balão, o barco começou a andar 5 nós e meio. Nossa. Mas eu sei que quando chegou às 9 da noite, a gente contornou essa última ponta, a penúltima ponta, para ser sincero. E aí tínhamos 50 milhas. Adriano, esse vento entrou justamente nessa hora, esse leste na cara, que ia ser na cara, entrou e mesmo no canal tinha onda. Cara, no escuro, a gente com problema, medo de encontrar gelo solto na água, né? Tinha muito iceberg ali. Eu no final da viagem, cara, quando o Igor e eu demos um abraço final, cara, foi maravilhoso. O vento aumentando, a gente risando, aquela merda não para. Não diminuía dos 14 nós à noite, no jacaré, tava quase botando árvore seca ali vamos chega, né, de emoção, né? Cara, a gente dobrou uma ponta assim, Adriano, que aí a gente ficou sota-vento de uma montanha e ficou uma lagoa. E mais 7 milhas a gente chegava na cidade, Arctic Bay. Você acha que a gente foi para Arctic Bay? A gente ancorou naquele lugar, falou, acabou a viagem agora. Amanhã a gente pensa como a gente vai para Arctic Bay, se a gente vai nadando, de pedalinho. Ancoramos exaustão, molhado, os dois congelados, o pé duro. A gente deu uma faxina no barco assim para poder entrar, o saco de dormir empapado, tudo molhado, já não tinha mais roupa quente. Assim. Cara, deitamos ali, apagamos com frio e tudo. Dormimos, sei lá, umas 5, 6 horas, só eram 4 e pouco da manhã. Aí no outro dia acordamos, tomamos um café da manhã tranquilo, não sei o quê, falamos, acabamos a viagem, um puta abraço, assim. Eu falei pro Igor assim, cara, 8 viagens improváveis e dá certo. Muita gente vai falar, o barco tinha cabine. Bom, era 1,60 m por 2, né? Não cabia os dois. A gente dormia com a perna. Que altura você tem mesmo? Você tem 2 metros? É 2. Não, e isso de altura, assim, baixinho, quer dizer, era um porta-luva, vamos dizer assim, que a gente dormia, dormia da coxa para dentro e a perna para fora, né? Porque não tinha como dormir dentro, né? Não cabia os dois, mas enfim. Mas era um lugar protegido ali, pelo menos seco, né? E aí no dia seguinte deu um abraço, não sei o que, tomamos um café tranquilo. Na hora de sair, o vento acabou, as últimas 6,4 milhas a gente foi pedalando, né? Mas tudo bem, ali agora ia remando, nadando de qualquer jeito. E assim chegou o 4º barco na história a fazer a passagem noroeste sem um motor. Cansado, molhado, com frio e com a primeira neve do inverno. O 4º barco a fazer isso desde que existem barcos. E olha que já faz tempo que eles existem.
Dá pra ter uma ideia do tamanho desse feito? O fato da passagem existir gera um paradoxo, e é ao mesmo tempo um símbolo do medo do que pode estar vindo junto com a mudança do clima, de, por exemplo, furacões mais frequentes, alguns talvez no Brasil, a gente já teve o primeiro aqui em 2004. Tem essa expectativa de medo, de inundações, de avanço do mar, que já dá os seus sinais e talvez seja um dos maiores problemas da humanidade hoje. E tem assim meio que de consolo, embora claramente não vale a pena, ganhamos uma nova rota de navegação. E assim chegou o Igloo e a sua tripulação. Realmente cansada e com frio, molhada, mas com a alma bem quente. E uma sensação de realização que eu mal consigo imaginar. Se você gosta do que a gente faz aqui e quer ver a gente falar com cada vez mais pessoas e de tabela também ajudar a vela brasileira a ser mais divulgada, maior do que já é hoje, também esse estilo de vida de morar a bordo, considere deixar pra gente qualquer quantia lá no Apoia-se, que é o que faz a gente conseguir manter o canal. Como você deve imaginar, não é barato comprar equipamentos, manter o barco e conseguir trabalhar 100% do tempo nisso, que é o mínimo necessário, acredite. Fazendo isso, você faz parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente tem o contato mais direto e participa de vários sorteios que a gente faz aqui quase toda semana, com experiências a bordo, cursos e cada vez mais coisas a gente vai fazer para os nossos apoiadores. Então, deixe qualquer quantia pra gente lá, a gente vai ser muito grato. E a gente se vê lá pelo grupo do Telegram ou todo domingo aqui às 10 da manhã.